Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei a que horas você está me ouvindo, mas este é o podcast Falando Sozinho, feito por mim, Luiz Prisco. O tema de hoje é o fenômeno Disney Plus, o espírito do nosso tempo e a corrida pela liderança dos streamings. Antes de eu começar, eu vou te fazer um pedido carinhoso. Na verdade, eu estou te implorando mesmo. Se você estiver ouvindo esse podcast em sua plataforma preferida de áudio, não deixa de seguir o Falando Sozinho. Assim você sempre vai saber quando tiver episódio novo. E se você está ouvindo pelo YouTube, assina o nosso canal, deixa um like e comenta. E sim, dessa vez eu não vou gravar o podcast para o YouTube, vai ficar só o áudio, porque eu não tenho entrada USB suficiente para ligar o webcam. Mas a gente vai resolver isso algum dia. E tá, você também deve ter reparado que na última sexta-feira não teve episódio. E foi de propósito, não foi porque eu esqueci não. É que eu tava dando uma olhada nos números e vi que 2 episódios por semana talvez não esteja agradando tanto, seja muito, não dá tempo de todo mundo ouvir. Então eu decidi reduzir as coisas. A gente vai ficar com um episódio só e vai sair às terças-feiras. E se vocês quiserem mais, não é só me pedir não, também tem que ouvir se tiver mais. Mas enfim, vamos continuar. O papo aqui é uma análise sobre o crescimento do Disney Plus, que no mais recente balanço da Disney chegou ao número um número impressionante. São 116 milhões de assinantes em todo o mundo. Essa cifra coloca o Disney Plus como um grande case de sucesso. Não precisa falar case, né? Dá para falar um caso de sucesso que resolve o problema, não é mesmo? Afinal, em pouco mais de 2 anos, a plataforma saiu do zero e chegou a esses incríveis 116 milhões de assinantes. E sim, eu vou ficar repetindo esse número várias vezes, porque eu acho ele impressionante. São 116 milhões de assinantes. E o que eu quero fazer aqui com vocês é tentar entender como isso aconteceu. Como que, do nada, em 2 anos, o Disney Plus saiu do zero e chegou onde ele está agora. E sim, eu dei uma gaguejada porque eu ia falar Disney. E tudo isso tem a ver. Porque, numa boa, o Disney Plus é hoje o mais impressionante serviço de streaming que tem no mercado. E se você acha que isso é só uma frase para lacrar, uma frase de efeito, eu vou explicar isso direitinho e tentar mostrar o que eu penso. Isso a gente precisa entender todo esse processo do mercado, da guerra de streamings e de tudo isso. Essa mudança que teve na forma como a gente consome entretenimento. O streaming por si só é uma tecnologia, onde você consegue exibir filmes por meios digitais, filmes e séries, né, audiovisual, por meio digital. Né? Então, você tem música sendo transmitida pela internet, na forma de dados, filmes, séries, enfim, tudo isso. E também uma tecnologia que foi muito dominada pelo YouTube e a Netflix trouxe todos esses serviços. Mas calma, eu quero falar do streaming como uma ferramenta cultural, ou seja, como uma plataforma de exibição que tem suas próprias características, que é diferente das características da televisão e do cinema. Ainda é muito embaçado tudo isso. Ninguém sabe precisamente dizer quais são as características do audiovisual do streaming comparado com o da televisão, comparado com o do cinema. Cinema e televisão é mais fácil de identificar suas principais diferenças. O streaming usa muito formatos, né, tanto do cinema quanto da televisão. Mas será que ele está criando seus próprios formatos? Eu não tenho essa resposta. E também não é o objetivo desse podcast responder isso. Eu estou viajando aqui. Mas é porque eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, porque em algum momento a gente vai ter alguma resposta para isso. Mas vamos lá. Desde que a Netflix se tornou a gigante do mercado de streaming, né, ela é a líder mundial desse serviço, dessas plataformas, né, alguns gigantes do mercado iguais a ela, ou até gigantes do mercado pré-digital, eles começaram a ver que eles precisavam investir em um serviço de vídeo sob demanda. Porque talvez essa seja a grande tendência do entretenimento do século XXI. Talvez não, eu acho que é. Pode ser que surja outra que mude tudo, mas atualmente, sem dúvida, é o streaming. E durante muito tempo a Netflix navegou sozinha nesse universo. Mesmo que ela não tivesse 100% sozinha, ela era meio que a definidora do que era legal e do que era bacana nesse mundo. Isso não foi à toa, né? Isso foi trabalho muito forte da Netflix e tornou ela essa maior do mundo. Só para vocês terem uma ideia, no último relatório da plataforma, o número de assinantes globais foi de 209 milhões. Quase o dobro do que tem o Disney Plus. Então, por que a gente está aqui falando do Disney Plus, dizendo que ele é tudo isso? Cara, porque o Disney Plus ele tem
mais ou menos 2 anos. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 2019 e ele começou sua expansão mundial só em 2020. Por exemplo, no Brasil só chegou em novembro do ano passado. Sei lá, não sei quando você vai estar ouvindo isso, então foi em novembro de 2020. E desde então ele tem crescido muito rápido. É um ritmo muito alucinante de crescimento, até chegar aos, adivinhe, que eu vou falar agora, isso mesmo, os 116 milhões de assinantes mundiais. E além disso, o Disney Plus, ao contrário do que é a Netflix, ele não é o único serviço do grupo Disney. Né? Ele está dentro desse imenso guarda-chuva que é o Walt Disney Company. É Company? É Company, né? Acho que é. Enfim, só para você ter uma ideia, em 31 de agosto vai chegar mais um serviço de streaming da Disney, que é o Star Plus. Ele, enfim, tem conteúdo adulto, que é como se convencionou chamar. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Hulu, que também faz parte do conglomerado Disney, né? Quase que eles competem entre eles mesmos. E mesmo assim conseguem ter, tipo, resultados absurdos. Mas o que justifica esses resultados tão expressivos do Disney Plus? Certamente não é só um fator, é um conjunto de coisas que acabam deixando esse serviço de streaming um grande sucesso. E eu vou tentar abordar isso por um ângulo que me chama muita atenção. Eu acho que certamente o fato do Disney Plus fazer parte de um conglomerado que, segundo o relatório mais recente, faturou 17 bilhões de dólares no último trimestre de 2021 ajuda bastante. Porque a economia, a grana, ela é causa e consequência disso tudo. Ela é causa porque ela permite ao serviço criar e desenvolver diversos produtos. Ela é consequência porque esses produtos geram lucro. Mas enfim, eu acho que para além disso, tem o conteúdo. E é aqui que eu quero me deter, porque é sobre isso esse podcast e é disso que eu entendo. Não é uma análise econômica, é uma análise de conteúdo. A Disney, depois de anos e anos de fusões, compras e foi agregando, né, uma espécie de todos os grandes produtos. O mais recente foi a Fox, né, que é um estúdio tradicional, que tinha canais de TV e tudo mais, e foi simplesmente comprado pela Disney. Além do estúdio Disney, Lucasfilmes, Marvel e a Pixar, a lista é gigante. O que me parece é que a Disney, né, o conglomerado Disney, ele tem uma espécie de zeitgeist da cultura pop atual. Apesar que eu acho que falar zeitgeist atual na mesma frase é um pouco redundante. Mas vamos lá. Se você, como eu aparentemente, não sabe direito o que significa essa palavra alemão, eu vou tentar explicar aqui. Essa palavra alemão, vocês perceberam, né, gente? Mas o que eu queria falar é que é essa palavra alemã. Zeitgeist pode ser traduzido como uma espécie de espírito do tempo. Ou seja, são os valores, crenças, signos, pensamentos que definem um período do tempo. Não é o todo da humanidade, é aquele período. E para mim, sem dúvidas, o zeitgeist da cultura pop está hoje com a Disney. Ela que define esse espírito do tempo, do nosso tempo, mesmo que não seja a própria Disney. Eu vou explicar. É um conglomerado que tem marcas como Fox, franquias como Star Wars, estúdios de animação como a Pixar e talvez hoje o que seja o mais relevante produto da cultura pop, que é o Marvel Studios, dono de bilheterias das franquias que assim são bilionárias. Né? São 23 bilhões, se eu não estou enganado, que essa fase do MCU antes de Viúva Negra já tinha arrecadado nos cinemas. Então, a Disney, mesmo não usando o nome Disney, ela possui os mais importantes produtos e serviços oferecidos na cultura pop atual. E se você acha que eu estou exagerando, eu te convido a fazer um exercício. É um exercício simples. Vai, vamos lá. O ano é 2021. O mundo vive uma pandemia que afeta a economia global, incluindo o entretenimento mundial. E aí eu te pergunto, o que foi mais comentado neste ano, na esfera do entretenimento, para além dos impactos do coronavírus? Eu tenho um palpite, e eu vou compartilhar ele com você. Desde janeiro, a Marvel vem enfileirando os lançamentos na nossa cabeça. Quase todos eles, ou melhor, a maior parte deles, no Disney Plus. WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki e o mais recente, o Arif, que vai ter um episódio novo na quarta-feira. Antes um pouquinho, ali em novembro de 2020, aqui no Brasil, estava todo mundo falando de um bebê alienígena verdinho. Popularmente ele era conhecido como Baby Yoda, mas em seguida a gente descobriu que o nome dele era Grogu. Eu acho que é assim que pronuncia.
E no final de The Mandalorian, apareceu um sujeito chamado Luke Skywalker, que sempre que ele aparece tem uma aura de Deus chegando no rolê. E bom, teve até aquela animação Bad Batch, que é legal, dá uma chance pra ela, gente. Eu vi e é bem bacana. E se a gente pensar no universo dos filmes, teve Viúva Negra quebrando recordes do Premiere Access, horas, do Disney Plus. Teve Cruella. Teve polêmica com Emma Stone e Scarlett Johansson processando a Disney. Teve uma franquia nova, chamada Jungle Cruise, que, por sinal, bateu recordes no cinema desde o começo da pandemia. Teve Disney. E, principalmente, teve Disney Plus. A Disney Plus, ela se aproveita dessa característica que a Disney conseguiu comprando todos esses estúdios e angariando profissionais e dominando esse mercado. Porque o Disney Plus ele vem com esse selo de dominação da cultura pop. Falando agora o que está escrito no meu roteiro, ficou parecendo uma coisa meio, né, crítica social foda, mas não é isso que eu quero fazer aqui. É uma constatação, né, de como o Disney Plus ele surfa nessa onda. Mas que onda? É que a Disney ela domina a cultura pop mundial. Ela tem produtos que nem sempre foram por ela criados, né? Então, os produtos da Pixar já teve coisa antes. Ah, eu esqueci de um filme. Teve o Luca também, que é muito bom, vejam. Eu adorei. Mas enfim, ela se aproveita de produtos que nem sempre foram por ela criados, mas foram por ela comprados. E de alguma forma, todas essas marcas, produtos, desenhos, séries, parques, brinquedos e tudo isso, eles todos estão debaixo de um guarda-chuva deste grande conglomerado. Então era quase que uma consequência natural que o Disney Plus, o serviço de streaming desse conglomerado, virasse esse incrível expoente, tanto de conteúdo, quanto de resultado econômico, quanto de número de assinantes. Afinal, o que ele está exibindo é o nosso espírito do tempo. Claro, quando o assunto é cultura pop. É o nosso zeitgeist que está lá. Em alguma medida, é claro, a Netflix, principal concorrente do Disney Plus, por ser o serviço, né, mais famoso e, enfim, mais antigo aí no mercado, também carrega uma parte do zeitgeist. Ela também tem uma parte da cultura pop que ela cria e que ela divulga. Mas, ao que tudo indica, e o trocadilho aqui é proposital, a força está com a Disney. Eu vou explicar. Enquanto o Disney Plus anuncia o What If, a cartada da Netflix não, eita, errei tudo, gente, vamos voltar. Enquanto o Disney Plus anuncia o What If, a cartada da Netflix é a Barraca do Beijo 3. Ou mesmo enquanto, bom, vai lançar Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, que vai, né, aumentar ainda mais o MCU, a Netflix vai ter que se contentar com a segunda temporada de The Witcher. Eu não quero comparar produtos aqui. Eu acho que a Barraca do Beijo 3, no caso, e The Witcher 2 são coisas muito interessantes. O que eu estou querendo dizer é que qual desses produtos que eu estou falando aqui você consegue enxergar como sendo a definição do que hoje a gente entende por cultura pop. The Witcher parece mais uma tentativa da Netflix de ter uma franquia. Hawkeye, né, na verdade, do Disney Plus, é a continuação desse grande produto que ela criou, chamado Universo Compartilhado da Marvel. Isso não quer dizer que a Netflix seja ruim, gente. Longe disso. Eu mesmo aqui nesse podcast já defendi que ele é o serviço líder de streaming e que ele ainda é essencial para a gente entender os tempos atuais e uma ótima opção de entretenimento. No entanto, o que eu estou argumentando aqui é que é muito difícil competir com um concorrente que, além de ter produtos consolidados, graças ao seu grande poder econômico, ele cria as tendências que a gente está correndo atrás o tempo todo. E eu acho que é por isso que em pouco mais de 2 anos, o Disney Plus soma metade do número de assinantes que a Netflix, líder do mercado, vem acumulando desde 2010. É isso que a gente tem que pensar. Desde 2010 até 2021, a Netflix trilhou esse caminho para ter 209 milhões de assinantes. De 2019 a 2021, o Disney Plus conseguiu metade disso. É um crescimento muito grande. E a tendência, né, como se mostra o comportamento atual, é que esses assinantes eles sejam complementares e não excludentes. Afinal, as pessoas tendem a assinar vários serviços e não assinar Netflix e cancelar o Disney Plus ou vice-versa. Depende também, claro, do poder econômico e de como vai andar tudo isso. Então, esses números eles podem se aproximar ainda mais. Ou seja,
Os exclusivos da Netflix podem não ser mais exclusivos e a Netflix dividir eles com o Disney Plus. O Disney Plus ele caminha passos largos para se tornar o principal nome desse mercado. Veja, eu não estou falando do principal concorrente da Netflix. Para mim isso ele já é. Eu estou falando para se tornar o grande nome. Mesmo que eu respeite muito a qualidade do Prime Video e do HBO Max, que talvez em termos de conteúdo seja o melhor de todos, né? O que produz as produções mais elogiadas pela crítica e que de fato fazem grande diferença no audiovisual. Acontece que o Disney Plus ele não tem doses. Ele é o nosso zeitgeist. Ele é o nosso espírito do tempo. E o nosso espírito do tempo, ele é definido por grandes corporações. São elas que criam, ou compram em alguns casos, tendências, modas e franquias. E elas nos vendem isso de volta, na forma de cinema, TV e streaming. É esse o jogo que elas fazem para se tornar bilionárias. É isso, pessoal. Eu agradeço que você tenha ouvido mais um episódio do Falando Sozinho. E se você gostou, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Eu sou o @Luiz Prisco no Twitter e no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo Falando Sozinho. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Prisco.